Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani. E hoje, na nossa aula de História, nós temos o tema Fazendo História. Mas antes de dar sequência ao nosso conteúdo de hoje, só vou relembrar vocês aquilo que eu solicitei na última aula, para fazer uma pesquisa por que os jesuítas utilizavam o canto para ensinar os indígenas. Nós temos que entender que os indígenas, eles não eram alfabetizados. E as cantigas eram uma forma de estar ensinando esses indígenas tanto sobre a religião como a cultura europeia. Então era uma estratégia didática para ensinar esses indígenas. Não bastaria fazer leituras da Bíblia ou outros elementos que envolvesse a escrita. Então começava-se com a cantiga e fazia todo o processo de ensino, principalmente esse processo de catequização dos indígenas. Mas hoje, na nossa aula, Fazendo História, nós vamos trabalhar com algumas questões do livro. Acompanhe. Lá na página 30, nós temos o título Registrando o Brasil, Mapa. A partir de 1500, os primeiros mapas com representação do território do continente americano e das terras que formariam o Brasil começaram a ser publicadas na Europa. Então aqui nós temos um mapa de 1556 que traz essa primeira representação do que seria o Brasil. Nós temos a representação das caravelas, a presença dos índios cortando os pau-brasil, e observem, dos indígenas carregando essa madeira até em determinados pontos, igual eu vou destacar aqui para vocês verem, ó. Eles estão carregando e possivelmente essa caravela estaria levando. Da mesma forma aqui, nós temos essa simbologia do comércio. Então, essa foi a representação que foi divulgada inicialmente sobre o que seria o mapa do Brasil na Europa em 1556. E na página 30, nós temos a primeira atividade. Observe a imagem e responda. A. Como denominamos esse tipo de documento representado na xilogravura? E que século ele foi produzido? Muito fácil essa questão. É só voltar ali no mapa e analisar a legenda. E eu acabei de falar algumas informações também sobre isso. B. Qual é a atividade desempenhada pela maior parte das pessoas representadas? Então, vocês vão voltar para o mapa e vão observar. C. Como o pau-brasil era transportado para a Europa? Como era feito esse processo de transporte? D. Quem se ocupava da tarefa de extrair e transportar o pau-brasil até as embarcações? Então, vocês vão voltar na imagem ali do mapa e vão observar e vão depois escrever no livro. Na página 31. 2. Com base na xilogravura da página 30, escreva no caderno o que podemos descobrir sobre os hábitos e costumes dos habitantes e sobre a natureza do Brasil em meados do século XVI. Compare sua análise com as dos colegas. Bom, a primeira parte vocês vão realizar no caderno. Já a segunda, que é para comparar com os coleguinhas, não vai ser possível, que nós estamos no momento de pandemia. Então não vai ter esse momento de discussão. Mas eu gostaria que vocês respondessem essa questão no caderno. E 3. Observe o mapa da aldeia Pataxó e responda as questões.
Nós temos aqui o mapa, então, o título do mapa, Brasil, Aldeia Pataxó em Minas Gerais. E nós temos aqui uma legenda que eu gostaria de chamar a atenção do que significa cada ponto. Nós temos ali a mata, a igreja, a farmácia, os córregos, estrada, pastos, casas, campo de futebol, roças. Então nós temos uma legenda. Esse mapa aqui é uma representação feita por uma criança da aldeia indígena Pataxó, mas vamos entender o que no livro está pedindo. Na página 31 ainda, a questão A. Que lugar está sendo representado no mapa? Vocês vão voltar no mapa, vão olhar a descrição, título, legenda, para poder responder. B. O que podemos descobrir sobre essa aldeia com base na legenda? Aqui é bem claro, vocês vão focar a análise na legenda. Quais informações que nós temos sobre essa aldeia? Agora, na página 32, onde está o título ali, Rede do Conhecimento. Acompanhe a leitura. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava toda a extensão do litoral brasileiro, do atual Rio Grande do Norte até o atual Rio Grande do Sul. Ela formava a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil. Hoje, restam cerca de 7% de sua extensão original. A maior parte dessa área foi ocupada por grandes cidades, pastos e campos para agricultura. Apesar de séculos de exploração e destruição, a Mata Atlântica ainda apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. Para vocês que não sabem o que é biodiversidade, nós temos aqui uma legenda. Conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. Vejam só, pessoal. Então, a Mata Atlântica aqui no Brasil, ela ocupava do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje resta apenas 7% da extensão original. Então, 93% foi modificado, ou seja, teve a intervenção humana, até porque existia um processo de ocupação aqui do território, as construções de cidades, o processo de povoamento que se deu pelo litoral e sempre em direção à fronteira oeste. Então, dessa mata, nós temos apenas 7% que ainda representa uma das maiores biodiversidades do planeta. Ainda na página 32, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, eu só vou apontar, mas aqui traz algumas espécies encontradas na Mata Atlântica. Ou seja, o pau-brasil, que nós falamos muito sobre na nossa aula, e toda essa diversidade de espécies encontrada. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura até para entender qual é essa biodiversidade da Mata Atlântica. Na página 33, nós temos dois pontos importantes de discussão. Em relação à devastação, vou fazer a leitura porque esse é um ponto primordial para entender o nosso conteúdo de história. Antigamente, ela era causada pela exploração do pau-brasil e do ouro, e pela atividade pecuária e pelas lavouras de cana-de-açúcar e café. Hoje é provocada por caça e pescas predatórias, expansão da agropecuária e da indústria, turismo e processo de urbanização. Em alguns casos, crescimento urbano desordenado. Vamos pensar como que ocorreu esse processo de devastação. Primeiro, nós temos que entender o lado histórico.
Lá em 1500, 1530, não existia essa perspectiva do politicamente correto, ou seja, da preocupação com as questões ambientais. Derrubar floresta, construir cidade era o sinônimo de desenvolvimento. Essa concepção de proteção ao meio ambiente, ela é recente. Esse é um fato que eu chamo a atenção de vocês. Então, ninguém estava preocupado com a devastação da Mata Atlântica nesse período. Eles queriam adentrar no território, explorar as suas riquezas, como é o caso do pau-brasil, o ouro, a pecuária, posteriormente a cana-de-açúcar e o café. Hoje nós estamos preocupados, dado que a devastação da biodiversidade, isso impacta diretamente nos seres humanos. Então, naquela época não tinha essa preocupação. Da mesma forma que quando ocorreu o processo de ocupação da região oeste do Paraná, do município de Toledo, onde que você mora, ou de uma outra cidade, eles não estavam preocupados, porque derrubar árvores, construir cidades, ter uma grande extensão ali pecuária, era sinônimo de desenvolvimento. Outro detalhe que eu chamo aqui a atenção na página 13 é o conceito de unidades de conservação. São áreas destinadas pelo poder público para proteção e a preservação da biodiversidade local. O Parque Estadual Carlos Botelho é uma unidade de conservação localizada no estado de São Paulo. Vejam bem, essa unidade de conservação, ela é uma tentativa de proteger o meio ambiente desse processo de devastação promovido pelo crescimento desenfreado urbano ou pelo grande processo de industrialização ou até mesmo pela expansão agropecuária. Então essas unidades elas são muito importantes até para preservar essa biodiversidade. Bom, ainda na página 33, nós temos o seguinte ponto, gostaria que vocês acompanhassem. Medidas tomadas para a conservação da Mata Atlântica. Nós temos a fiscalização da caça, da pesca, da posse de animais em cativeiros e do comércio ilegal das espécies silvestres, programas de educação ambiental e criação de leis que garantam a sua preservação. Então, aqui são algumas tentativas de preservar esse território. Então, é bem importante a leitura dessa página 33. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que eu estou destacando aqui, puxando uma seta, na Mata Atlântica encontramos diferentes comunidades tradicionais, praeiros, jangadeiros, pescadores artesanais, caiçaras, ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Essas comunidades são muito importantes para a preservação da natureza, pois têm um modo de vida que não agride o meio ambiente e possuem conhecimentos únicos sobre a floresta e seus recursos. O extrativismo que praticam, pesca, colheita de frutos, de sementes, retiradas de fibras, de plantas para o artesanato, de ervas medicinais da floresta para o preparo de remédios, coletas de crustáceos e moluscos para alimentação ocorrem de forma sustentável, pessoal. E é bem importante a preservação da Mata Atlântica até para preservar a identidade e a existência dessas comunidades tradicionais. Esse é um dado muito importante que eu chamo a atenção de vocês. E para finalizar a nossa aula de hoje, lá na página 34, eu tenho a seguinte atividade para vocês. 3. Complete a ficha sobre a exploração do pau-brasil logo após a chegada dos europeus ao território onde hoje é o Brasil. Então, pau-brasil, vocês vão fazer uma ficha. Onde era encontrado?
para onde era levado, como era transportado, quem fazia o trabalho de exploração da madeira, onde a madeira era armazenada para ser negociada. Então, essa daqui é uma das atividades que nós vamos estar desenvolvendo. Essa ficha é muito importante, até para estudar para a nossa avaliação. E 4, na página 34. Complete a frase com as palavras em destaque: trabalho, indígena, europeu e produtos. E responda: como se chama esse sistema de troca? Então, aqui nós temos 2 pontos para realizar. Nós temos o complete aqui, 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 aqui. E em seguida, vocês vão fazer no livro a resposta sobre qual era esse sistema de troca. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que todos estejam bem. Façam a leitura das páginas que eu trabalhei na aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Até mais!